Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação e também cidadania. Hoje o tema muito especial, turismo, basicamente no estado de São Paulo. Para conversar conosco, trazemos aqui hoje um super especialista, um pai desta matéria. Ele foi diretor de uma associação de prefeituras turísticas do estado de São Paulo, vai contar sobre a experiência e como os municípios turísticos se mobilizam. Foi também deputado federal e estadual e, conforme eu falei, é especializado em turismo. Antes de falar de uma obra importante que publicou acerca desse tema, quero apresentá-lo com muita alegria a Fernando Zuppo. É muito bom recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui com o seu público. Já tinha ouvido falar de você, do seu programa, e estou feliz em estar tendo essa oportunidade de participar aqui de uma entrevista com você. Muito obrigado. A felicidade é toda nossa. Zuppo, você é autor da obra Estâncias e Municípios de Interesse Turístico, um exemplo de São Paulo para o Brasil. O Estado Bandeirante é um exemplo de turismo? É um exemplo de turismo, é um exemplo que deveria ser copiado pelo Brasil, né? Ele possui uma estrutura, um arcabouço organizacional de turismo fantástico. E esse arcabouço ele foi construído através dos anos, né? E agora, nesses últimos 4 anos, ele pegou aí uma velocidade maior. Você imagine, Fábio, que São Paulo tem 70 estâncias turísticas, né? São estâncias hidrominerais, estâncias balneárias, termais, enfim. Um quadro muito bem organizado. E essas 70 cidades, elas recebem, através de um fundo de fomento, um fundo perdido, elas recebem anualmente uma certa quantidade de dinheiro, um certo valor em dinheiro para ser investido em turismo. Isso faz algum tempo. Então, essas cidades, elas realmente estão construindo, vamos dizer assim, uma infraestrutura para poder receber essa clientela que as procura em determinadas épocas do ano, né? Então, você vê, você pega uma cidade, por exemplo, como Guarujá, né? Ela tem lá, digamos que ela tenha 200, 300 mil habitantes durante o ano todo. Nas férias, ela sobe para 600, para 900, para 1 milhão. Então, ela tem que ter uma infraestrutura capaz de suportar essa carga que vem semestralmente, e não estou nem falando dos finais de semana, né? Essa carga que vem semestralmente para essa cidade. Então, ela tem que ter uma infraestrutura de água, esgoto, atendimento médico, segurança, tá? Mas, de outro lado, ela proporciona uma arrecadação fantástica também para o Estado. Porque esse povo que vai para lá gasta, enfim, usufrui daquela infraestrutura da cidade. Nós não podemos nos esquecer que turismo é fonte de receita, né? E também nos aspectos sociais, né? O grande problema nosso hoje, que é desemprego. O turismo é capaz de preencher, eu não digo esses 13 milhões de desempregados, mas hoje, se o turismo tivesse um pouco mais avançado no Brasil, eu te garanto que desses 13, pelo menos uns 3 ou 4, o turismo absorveria. São Paulo
é muito conhecida no estado inteiro pelo turismo de negócios. Mas temos também belezas naturais incríveis. Como resolver esse desafio de divulgar mais essas belezas? Então, é uma pergunta inteligente e interessante. São Paulo tem turismo para todos os gostos, não é? Você tem o turismo gastronômico, você tem o turismo rural, você tem o turismo de aventuras, enfim, o turismo de negócios, como você frisou, enfim, sai por aí afora. O problema o que é? O problema é a divulgação do nosso estado. Infelizmente, o interior de São Paulo, o litoral de São Paulo, ele acabou sendo um pouco sufocado pela força da capital, pela força da cidade de São Paulo. Então, o sujeito vem para cá, participa aí de uma feira de negócios, fica 2, 3 dias aqui em São Paulo, né? Aí ele sai daqui e fala, bom, agora eu vou passear, como se aqui ele tivesse vindo para fazer negócios. Aí ele sai, ele vai para as praias do Rio de Janeiro, vai para as praias do Espírito Santo, vai para o interior de Minas, ou seja, ele desconhece que tudo isso nós temos de sobra aqui em São Paulo. Então, o que está faltando é o marketing, né? E uma divulgação um pouco maior também, porque para um município, para um estado que tem 645 municípios, 70 cidades turísticas é muito pouco, né? Turismo você não faz localmente, turismo você faz regionalmente, né? Quando você vai para Águas de Lindóia, você passa em Lindóia, você passa em Serra Negra, você vai comprar algum cinto de couro em Serra Negra, você vai tomar água lá em Lindóia, você... Tem quem dá uma esticadinha e vai até Minas ali, que é beirando. Exatamente, vai comprar uma malha logo ali, passando a divisa de São Paulo. Então, esse enfoque, ele foi dado agora, recentemente. Aliás, uma ideia do Márcio França, do atual governador. O Márcio, quando ainda era vice-governador, o Márcio foi secretário de turismo, né, do Alckmin. Quando ele era vice-governador, o Alckmin deu uma sugestão, o Márcio deu uma sugestão ao Alckmin de ampliar esse quadro. Então, foram criados 140 municípios de interesse turístico. Então, a diferença entre uma estância e um município de interesse turístico é exatamente a seguinte: a estância, ela já tem um público-alvo, ela já é conhecida, né? É fato consolidado. E o município de interesse turístico é aquela cidade que tem potencial para se desenvolver, mas que não o faz porque não tem recurso. Então, nessa distribuição do Fundo de Fomento ao Turismo, inteligentemente, o que foi feito? Foi reservado uma parte para 70 estâncias e uma outra parte para esses 140 municípios, para eles começarem do zero, né? Começarem com um planejamento, um plano estratégico de desenvolvimento de turismo, com pesquisas para saber que público que vai para lá, para o marketing, para contar o que eles fazem na cidade, quais são os potenciais da cidade. Enfim, um trabalho... Mobilizar a população, porque ela também precisa estar preparada para receber o turista também, né? Perfeito, Fábio. Eu digo sempre que o prefeito de uma cidade turística, ele tem pelo menos 3 famílias. A dele, a da população flutuante e da população fixa. E pior que isso, ele tem que fazer com que a população fixa goste da população flutuante e vice-versa, né? E que a cidade saiba receber esse turista. Tá? Por quê? Porque ainda é pouco esclarecedor, não existe ainda uma consciência absoluta da importância do turismo para a cidade. Né? Em muitas cidades eu me lembro que o sujeito falava, esse prefeito aqui só fala em turismo e eu estou querendo que ele asfalte a rua da minha casa, que ele coloque água. E para explicar para essa população que o turismo pode fornecer recursos para que a água seja colocada, que o emprego para o filho dele seja arrumado. Então, é um trabalho de conscientização da população. Tem que casar todo mundo. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Né? Essa ideia do atual governador Márcio França, enquanto era secretário de Turismo, praticamente, pelos seus dados aqui, vai triplicar esses municípios de interesse, uma vez virando municípios turísticos, vai aí triplicar a questão das nossas cidades mais receptivas. Isso mostra, Zupo, que as políticas públicas são imprescindíveis
para o turismo. Não basta a cidade ter vocação, não basta ter belas paisagens, não basta ter a população receptiva. Se não tiver política pública, não anda, né? Não anda. Tem que haver o interesse do, vamos dizer assim, do comandante da cidade. Né? Eu digo sempre, quando eu faço minhas palestras pelo interior do estado, por essas cidades, eu sempre pergunto, escuta, o prefeito quer que a cidade seja turística? Porque se ele não quiser, tira a bola do campo e vai jogar no outro lugar. Né? Precisa haver a vontade de se fazer. É o carro-chefe. Por quê? Porque o prefeito ele tem o comando da cidade na mão dele. Né? Ele é que vai envolver a população, ele vai envolver o comércio, ele vai envolver as organizações sociais, certo? Então, esse trabalho, com esse fundo de fomento, que foi criado, como eu lhe disse, à época do Márcio França, quando ele era secretário de turismo, né? É que vai deslanchar o turismo na cidade. Fala um pouquinho da atuação dessa Associação de Prefeituras Turísticas do Estado de São Paulo que você atuou. Interessante. Nesse meu livro, inclusive, eu falo sobre... Ela é um dos exemplos para o Brasil, porque esses prefeitos das instâncias, eles se organizaram, criaram essa associação e eles administram a associação. Então, à época que eu estava lá, eu era o diretor executivo. Mas o presidente, a diretoria, etc., era composta pelos prefeitos. Eles se reuniam mensalmente, cada vez numa cidade, traçavam os planos de desenvolvimento, eles eram os interlocutores junto ao governo do Estado e o governo do Estado participava dessas reuniões. Então, era fácil você ver lá o Alckmin, o Márcio França ou o próprio secretário de Turismo discutindo com os prefeitos quais as estratégias para o desenvolvimento da cidade. Né? Hoje, nós temos, além dessa, está sendo criada uma outra, que é a dos 140 municípios de interesse turístico. Aqueles que aspiram ser, em algum momento, aqueles turísticos. Que têm o potencial, né? Mas que não conseguiam desenvolver porque não tinham recurso. Vou te dar uma ideia, Fábio. Para você fazer hoje um plano estratégico de desenvolvimento do turismo, você gasta aí, por baixo, dependendo do tamanho da cidade, você gasta aí 30, 40, 50 mil reais. Para você contratar um especialista que venha fazer os diagnósticos, os prognósticos, um inventário que tenha a visão do que a cidade ambiciona como desenvolvimento do turismo. E um prefeito hoje, de qualquer cidade, não de São Paulo, do Brasil inteiro, ele não vai poder gastar 30, 40, 50 mil reais para fazer um plano desse. Ele tem urgências mais prementes ali na saúde, na educação. Então, esse fundo do Estado, ele vem exatamente suprir essa deficiência. Né? Porque o prefeito, com um plano desse na mão, né, ele tem condições de chamar a cidade para discutir com ele a aplicação daquele plano. Então, nessas palestras que eu tenho feito em outros estados, quando eu falo da APRECESP, realmente os prefeitos, os governadores de outros estados se interessam demais por isso. Acredito eu que vai ser uma ideia que será brevemente copiada por outros estados. Que bom, tomara que seja. Qual o futuro do turismo no estado de São Paulo, mas também no Brasil? Bem, o Brasil hoje, ele está muito aquém do que ele poderia representar no quadro de turismo mundial. Você vê, o Brasil recebe hoje alguma coisa em torno de 6 milhões de turistas estrangeiros. A Argentina recebe mais do que a gente, o Uruguai recebe mais do que nós. Então, há um potencial enorme a ser desenvolvido. Mas não basta as autoridades aí, o ministro do Turismo ou o presidente da República dizer que vai dobrar esse número. Não se trata somente de quantidades. Nós precisamos criar infraestrutura para poder receber esse povo. E o que é essa infraestrutura? São aeroportos, são estradas melhores, segurança, atendimento a esse turista de uma maneira geral que nós não temos ainda. Hoje o que assusta o turista que vem para cá é a segurança. Por quê? Porque Rio de Janeiro é o foco, né? O grande estado receptor de turistas no Brasil ainda é o Rio de Janeiro. Então há que se evoluir muito nesse campo. Precisa de que o próximo presidente da República
perceba isso, que ele coloque, principalmente, Fábio, que ele coloque lá um ministro que seja do ramo. Não basta colocar um ministro porque acertou o partido A com o partido B, para que o partido A mais o B dê apoio para ele na Câmara Federal. Não é bem isso que nós precisamos. Nós precisamos que, não só no turismo, mas que sejam compostos ministérios de pessoas capacitadas para desenvolver aquela área. E na que nós estamos falando é o turismo. Né? Para São Paulo se aplica a mesma coisa. São Paulo precisa desenvolver essa estrutura que está montada, precisa de um governador que conheça isso, que saiba do que isso se trata, né? Principalmente que tenha vivido isso, né? Sendo um dia prefeito de uma cidade que é turística, né? Então, eu faço votos aí de que a gente realmente tenha alguém interessado e que desenvolva o turismo no estado de São Paulo. E outra, talvez, paradigma que precise aí ser enfrentado é o brasileiro aspirar, conhecer mais o Brasil, né? Muitas pessoas têm o sonho, até você falou de outros países aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, que recebem muitos turistas, muitos são brasileiros, que muitas vezes desconhecem o Brasil, mas aspiram a ir a esses lugares. Acho que mostrar o Brasil para o brasileiro, né, Zuppo? O brasileiro gosta de viajar. Depois da casa própria, a grande aspiração do brasileiro é viajar. Vou te dar um exemplo para você ter uma ideia da grandeza do negócio. Eu estava há pouco tempo em Lisboa e eu acabei me perdendo lá. E parei num comércio local, perguntando lá para o dono, acho que era até um açougue, uma casa de carne. Perguntei a ele como é que eu fazia para chegar em tal lugar. Fábio, esse homem saiu de trás do balcão, tirou o avental dele, abriu o mapa de Lisboa em cima da mesa e ele só descansou, ele só me largou quando eu peguei o ônibus para ir lá para o local que eu pretendia. E a saída, nós fomos agradecer, nós estávamos num grupo de brasileiros, nós estávamos fazendo um curso de turismo em Portugal. E eu fui agradecê-lo, né? Falei, poxa, muito obrigado, o senhor demonstrou aí, foi muito amável, um conhecimento grande da cidade. Faz tempo que o senhor mora aqui? Ele falou, não, eu moro aqui faz 2 meses. Eu falei, mas como é que o senhor conhece? Ele falou, eu frequento a escola de turismo da prefeitura que fica ali na esquina. Então, por isso é que Portugal hoje é o campeão da receptividade, né? Hoje, se você pegar a balança comercial de Portugal, o primeiro item é turismo. Eles sabem que eles dependem da balança de turismo para poderem sobreviver, né? O Brasil tem que chegar nisso, né? Nessa associação, Fábio, nós fazíamos cursos de qualificação profissional. Então, numa parceria com o SENAC, né, nós reuníamos esses secretários de turismo, diretores de turismo das prefeituras e dávamos cursos de qualificação profissional em turismo. Uma ideia de turismo no mundo, como desenvolver um plano diretor de turismo, como fazer uma pesquisa. E estendemos esses cursos também a outros agentes, eram donos de hotéis, donos de restaurantes. Trabalho aí realmente assim de ensino fundamental, né? Em Portugal, eles começam esses cursos pelo prefeito da cidade. Se o prefeito da cidade não fizer o curso, ele não tem alguns direitos de ajudas gratuitas do governo federal. Entende? Primeiro ele tem que pendurar na parede da prefeitura o certificado dele. E isso vale para os hoteleiros, para os donos de restaurantes. Veja como Portugal valoriza isso, né? Como Portugal valoriza isso aí. Então, nós temos que ter essa consciência. Isso é uma questão de cultura também, né? De se falar mais em turismo, de ter pessoas que entendam do turismo e vejam que turismo também é lazer. Mas junto com esse lazer, ele envolve 55 segmentos da economia como um todo. Tem um exemplo do pipoqueiro fazendo pipoca no centro da cidade.
e ali aparece do lado do carrinho todos os segmentos da economia que ele movimentou para fazer aquela pipoca. Legal. Né? Então isso tem que ser uma questão de cultura do brasileiro. Já mais explícito a importância, né? Mais, com aulas, com cursos, com programas como o seu, entende? Para o brasileiro se conscientizar que turismo é fator de desenvolvimento social e econômico. Zupo, o nosso programa ele é distribuído por várias cidades do nosso interior. Várias delas, com certeza, instâncias turísticas, várias delas com potencial, né? Ou seja, um município de interesse turístico, e várias delas que talvez estão acordando para isso agora. Que dicas você daria? Você já deu alguns caminhos das pedras. Primeiro, o prefeito, a liderança da cidade, a Câmara dos Vereadores tem que estar interessado no projeto, né? De transformar aquele município em interesse turístico. Depois você falou da importância de buscar ajuda para fazer o plano estratégico de turismo. Que mais dicas boas, de passo a passo, que você pode dar para os nossos dirigentes municipais? Bem, começa por aí, né? Tem que haver um planejamento, na sequência a execução desse planejamento de forma ordenada. E ele tem que envolver a cidade como um todo. Eu acho isso fundamental. Inclusive, esse plano de desenvolvimento estratégico, ele prevê a reunião de pessoas que querem a mesma coisa, mas que trabalham em setores distintos. Então, na hora que você traz esse pessoal para discussão, né, e que você organiza isso dentro de casa, eu acho que esse é o passo fundamental. Eu acho que aí é o embrião do nascimento do desenvolvimento de turismo dentro de uma cidade. Quer dizer, prefeito e, claro, depois até o governador que vai acabar recebendo muitos pedidos, tem que ser bom de diálogo, né? As lideranças têm que saber dialogar, é isso? Tem que ser sociável, né? Eu digo sempre para os cursos que nós damos que o secretário de turismo, às vezes ele chega lá e fala assim, eu estou sozinho lá na minha secretaria. E eu mostro que ele não está. Porque a transversalidade do turismo, como eu disse, que abrange esses 55 segmentos da economia é enorme. Então, um secretário de turismo que saiba conversar, que seja sociável, que saiba transitar nessas áreas, ele envolve o secretário da cultura, né? Turismo cultural. Ele envolve o secretário da saúde. Não há como você fazer turismo numa cidade se você não tiver um atendimento à saúde respeitável. Imagine uma estância turística que recebe idosos, não ter lá o seu centro cardiológico, o seu hospital, enfim, de base, que possa receber, né? Então, esse secretário de turismo, se ele souber transitar por essas áreas todas, ele envolve todos eles. O desenvolvimento do turismo, Fábio, não é uma vontade somente do prefeito. E não é desenvolvido somente pelo secretário de turismo. É um projeto de Estado. É um projeto que passa digamos assim, de governo a governo e segue sempre com a mesma força. Envolve todos os setores da prefeitura. Aproveitando, inclusive, a sua experiência enquanto deputado federal e estadual, o parlamentar também pode ajudar muito os municípios nisso? Muito. Eu fui presidente da Comissão de Educação e Turismo, era Educação, Lazer e Turismo, Esporte. Educação, Esporte e Turismo da Câmara Federal. E é fundamental a participação do parlamento. E aí vem a outra parte que você levanta inteligentemente. O diálogo do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Essa estrutura toda montada em São Paulo, Fábio, ela é aprovada pela Assembleia Legislativa. O que isso tem de importante? Vamos admitir que você é empresário do ramo hoteleiro e você esteja disposto a construir um hotel numa cidade turística. Que garantia você tem que amanhã, quando trocar o prefeito, o próximo prefeito fala, não, eu não quero mais isso aqui, né? Você tem a Assembleia Legislativa, porque aquela cidade, ela é uma cidade turística e ela tem uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, se amanhã alguém quiser desfazer isso, vai ter que aprovar uma lei desfazendo o que o outro legislador aprovou, entendeu? Então, essa é a segurança do empresário, para que ele possa se estabelecer e investir, que é o grande motor da economia do turismo, é o empresário.
São as agências de turismo, a rede hoteleira, os restaurantes, os guias turísticos e sai por aí afora. Instantes finais da nossa entrevista, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, Zupo, mas também deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Obrigado, viu? Quem agradece sou eu. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de falar de turismo porque eu acho que o turismo é o futuro do Brasil. Não existe, nós somos número 1 no mundo em belezas naturais. Mas nós somos lá os 178 do mundo em burocracia. Tá? Nós temos que ajustar isso aí. Não basta, como você bem disse, não basta você ter lá na sua cidade uma bela de uma cachoeira. Você tem que valorizar aquilo, você tem que investir ali, né, para que ela dê um retorno à população. Isso sem macular a natureza, conservando para que aquela cachoeira, no exemplo que eu estou dando, que ela fique ali por uma eternidade. Obrigado pela presença, viu? Obrigado você, um forte abraço. Este foi o Mídia Cidadã de hoje, falando sobre turismo no estado de São Paulo. Eu quero muito agradecer a audiência e convidar você, caríssimo telespectador, para que possa continuar acompanhando a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!